Glória a Deus. Que bênção, irmão. Da vida do seu pai. Significa que você vai viver tanto quanto ele. Irmãos. Né? Porque a idade dos nossos pais tem muito a ver com a nossa idade, né, irmãos? Então, assim, se nossos pais morrem cedo, né? Eu tenho isso comigo, sabe? É coisa da minha cabeça mesmo. Está na Bíblia não, mas eu creio nisso. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz, lá em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. E ele diz também, lá em Jeremias 17, 14, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, o Senhor é que nos fortalece, Ele que nos dá fé, Ele que concede paz no nosso coração. Eu estou aqui porque todos nós aqui conhecemos a irmã Graça, né? A irmã Graça, ela está aqui na igreja faz muitos anos, quase patrimônio histórico, né? E nessa terça-feira passada, ela veio nas missionecas e eu olhei para ela está me assistindo agora. Então a irmã Graça, eu olhei para ela, falei, irmã Graça, você está bem? Ela disse, pastor, eu não estou muito bem, eu falei, não, você está bem em nome de Jesus. Botei a mão na cabeça dela, orei por ela e tudo, e falei, confia no Senhor, o Senhor é com você. E ela saiu daqui, irmãos, e ela que chegou na casa dela, sentou no sofá. Esse é um testemunho para que nós da terceira idade, né? Às vezes você que mora sozinha, às vezes a gente tem que tomar, nós temos Deus, nós confiamos em Deus, Deus é que cuida em nós, Ele é o Deus que sara, é o Deus que cuida da gente, mas tem certas precauções que nós temos que tomar. Então, a irmã, ela chegou na casa dela, sentou no sofá e foi dobrar umas roupas e tudo. E, de repente, irmão, ela caiu do sofá, né? Sentada mesmo, e ela não dava conta de levantar. Ela não dava conta de levantar, e ela não dava conta de virar, não dava conta de levantar, diz ela que paralisou o corpo dela. E ela disse que falava socorro, mas sozinha. Imagina, ela ficou terça-noite, quarta-feira, na quinta-feira, irmãos, que ela foi encontrada dentro da casa dela. Uma amiga dela, que ela ligava para ela todos os dias, ligou para ela, ela não atendeu. Aí estranhou, no outro dia ligou de novo, não atendeu. E ela achou estranho. Aí ela ligou para a filha dela nos Estados Unidos. E a filha dela pensou, é engraçado, que ela tem um negócio que coloca no celular, que identifica onde a pessoa está. E as filhas identificaram que o celular dela estava no mesmo lugar. Só que ligava e ela não atendia, porque o celular estava longe dela e ela não dava conta de pegar o celular. Aí o que elas fizeram? Ligaram, né? Essa amiga dela veio de Sobradinho, ligaram para o bombeiro, né? Inclusive na quinta-feira à tarde, nós também ligamos para muitas pessoas, ligamos lá para o condomínio, para ver se tinha notícia dela, para algumas irmãs aqui da igreja, ninguém tinha notícia. E aí eles ligaram para o bombeiro abriu a porta e ela estava caída, irmãos. E graças a Deus levaram ela, né, para o hospital. Ela falou assim, pastora, eu não conseguia mexer. Eu que estava na minha mão assim, que eu conseguia jogar na parede, fazer alguma coisa, não conseguia virar, não conseguia levantar. E ela ficou 3 dias, irmãos, no chão ali. Então, eu achei assim, e ela está no hospital, né, ali no hospital de base, foi para o hospital da Ceilândia, de lá levaram ela para o hospital de base, e ela está internada no hospital de base. A filha dela já veio dos Estados Unidos, a família dela aqui, né, deu toda a assistência. Tanto quando ela foi internada e tudo, eu queria visitar, não tinha nem vaga para visitar ela, de tanto que ela tem muito amigo, ela é muito querida, ela é muito amada, né, irmãos? E tudo, eu falei, não,
eu dou a preferência para a família, né? Primeiro a família. Então, ela está sendo assistida e fizeram o exame, deu um tumor na cabeça dela. E é segunda-feira que vai saber se é benigno ou maligno. Mas hoje eu estive lá, né? Graças a Deus, ela está alegre, está feliz, né? Ela está confiante no Senhor. E hoje, quando amanheceu o dia, eu falei: Senhor, hoje eu vou visitar a Graça. Meu esposo tinha os atendimentos dele e ele tinha um compromisso. Eu falei: não, mas a irmã Elma falou: pastora, você vai de metrô. Para quem não sabe, eu não sei dirigir. Eu sei dirigir, irmã, mas não tirei a carteira, né? Bati o carro, já faz mais de 20 anos, nunca mais peguei no carro. E aí eu pensei: não, eu vou de metrô. Você vai e você para ali na galeria e lá é fácil lá de ir para o hospital de base. E eu já estava na minha mente, mas eu falei: Senhor, o Senhor vai preparar uma pessoa para ir lá no hospital de base comigo, porque hoje eu tenho que visitar a irmã Graça. E hoje, irmão, Deus, quando a gente coloca essa visita em tuas mãos, a irmã pastora Sônia falou: pastora, lá tem muita gente, então assim, a senhora precisa ver se tem vaga para a senhora subir, porque geralmente quando a gente chega lá tem que descer um para subir o outro, porque é muita gente que está lá para visitar ela. E tudo. Inclusive, ela recebeu até um telegrama dizendo assim que era para maneirar mais as visitas, porque era visita demais. Eu falei: poxa vida, falei: Jesus, mas eu tenho que ir lá visitar ela, né? E aí hoje a irmã Esther veio aqui, né? Porque geralmente quando eu estou atendendo, ela atende comigo. E não tinha ninguém para atender. Eu falei: olha, Graça, hoje, irmã Esther, hoje eu vou lá visitar a irmã Graça. Você vai comigo de metrô? Ela: não, pastora, você não vai de metrô, não. Nós vamos de carro. Eu falei: mas de metrô é mais fácil, isso que é mais rápido. Não, a gente vai de carro. E aí, irmão, nós oramos a Deus, né? Pedimos ao Senhor para ir à frente, preparar uma vaga e tudo. E nós fomos. Eu achei interessante, irmão, quando a gente ora, a gente pede a Deus. Quando nós chegamos no hospital de base, tem aquela guarita lá, né? E nós pedimos ao Senhor: Senhor, prepara uma vaga para nós, né? E tudo, que seja bem na frente e tudo. Quando nós chegamos, o guarda, nós perguntamos: moço, onde é que a gente pode, né, estacionar o carro aqui e tal? Ele falou assim, olhou para o rosto da Esther e disse: a senhora tem paz para a senhora estacionar aqui no hospital? Ela disse: na garagem aqui? Ela disse: não. Por que tem que ter? Falou: tem que ter. Mas a senhora tem o negócio, a senhora tem o negócio toda a pessoa de terceira idade tem o passe, né, para estacionar no estacionamento do idoso. A senhora pelo menos tem esse? Ela falou: tem. Eu falei: por que você vai abrir uma vaga para a gente entrar nesse estacionamento aqui? Ele falou: não pode, mas eu vou deixar vocês estacionar. Eu falei: você, com certeza, você é um anjo de Deus, um servo de Deus. Ele diz: glória a Deus. E quando nós entramos dentro do estacionamento, irmãos, de frente o hospital, você dava uns 6 passos, você estava dentro do hospital. E quando nós chegamos lá, ela disse que não teria, era para mim ir, e com certeza só poderia subir uma pessoa. Chegamos lá, irmão, não tinha ninguém no hospital. Na portaria, eu falei: nossa, o hospital de base vazio desse jeito. E a moça nos atendeu, né? E na mesma hora, irmão, nós duas subimos, visitamos, não tinha ninguém lá no quarto com ela, só tinha acompanhante. Visitamos ela, oramos por ela, oramos para 2 pessoas que estavam lá no quarto com ela e voltamos, irmãos. Mas o que eu achei interessante foi, primeiro, o livramento que Deus deu para ela, porque ela ficou os 3 dias, ela podia ter morrido, né? E tudo. Então, a assistência que ela recebeu dessa amiga dela, que ficou ligando, insistindo. Então, foi Deus usando essa amiga dela, né? E a filha dela, que ligou dos Estados Unidos, já para o bombeiro pegar ela.
E também o terceiro lugar que Deus preparou hoje para a gente ir visitar a irmã Graça. E graças a Deus, eu e a Esther subimos ali, visitamos com ela, rimos com ela, oramos com ela. Ela mandou um abraço para a igreja, mandou agradecer as orações de todos vocês que têm orado, que conhecem ela, têm orado por ela. E ela crê, em nome de Jesus, que esse tumor que está na cabeça dela não vai ser nada. Ela crê e nós cremos, em nome de Jesus, que vai ser benigno. Amém, irmãos? E o alerta que eu dou aqui para as irmãs que moram sozinhas, né? Tem aquele aparelho que a gente coloca no celular do filho. O filho bota no celular da gente, que aonde você estiver, então, de repente, você fica um dia, 2 dias, né? O filho vai saber aonde você está. Porque a filha dela, dos Estados Unidos, sabia onde ela estava, só que não mexia, né? Porque aonde o telefone vai, a pessoa sabe onde a pessoa está. Então, assim, irmãos, foi um alerta para a gente, principalmente para as mulheres, homens que moram sozinhos, de sempre ter alguém que está ligando para você, o seu telefone, né? Avisar o porteiro. Porque, irmãos, a Graça poderia ter morrido. Ela poderia ter morrido ali, irmãos. Porque ela disse que a garganta dela estava tão seca, a pele dela ficou tão seca, que quando ela foi encontrada, ela bebeu 1 litro de água, irmãos. Então, foi Deus que tocou nessa amiga dela para ficar ligando, né, irmãos? Porque senão ela poderia ter morrido. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente os irmãos que moram sozinhos, né? Dar sempre o telefone para alguém, né? Avisar o porteiro do seu prédio onde você mora. Olha, se eu desaparecer, bate lá na porta, toca a campainha, me liga. Porque lá no prédio onde eu moro, morreu um senhor, né? Um senhor que estava sempre, ele descia sempre, e aí o porteiro viu que ele não estava descendo, ligou para o filho dele: olha, seu pai não está descendo, ele está indo na sua casa, o que aconteceu com ele? Ele falou: não, ele não está viajando não, ele está aí, vai lá, procura um chaveiro. Quando abriu a porta, ele estava morto no corredor. Então, gente, eu estou dando esse testemunho aqui para precaução, para nós vigiarmos, porque isso pode acontecer com cada um de nós, né, irmãos? Mas eu estou muito feliz da irmã Graça. Irmã Graça, um beijão, e eu tenho certeza que não vai dar nada, que esse tumor vai ser benigno, porque o Senhor está com você, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Senhor, eu quero orar também para os dizimistas, aqueles que têm, aqueles que não têm, por cada oferta que é colocado nesse altar, Pai. Que o Senhor possa abençoar 1000 vezes mais, Senhor. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não é fácil não, né?